Fala galera, canal Ian Cardoso. No vídeo de hoje vou começar uma série abordando um pouco da história da igreja, a história do cristianismo. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos embarcar. Bom, no vídeo de hoje o nosso tema se tratará sobre cristianismo no século I. Vamos abordar alguns aspectos importantes, não podemos acabar entrando em muitos detalhes, mas os principais aspectos serão abordados aqui de como foi esse início do cristianismo, né, no primeiro século da nossa era. E primeiro eu quero mostrar para você alguns aspectos, né, que devem ser ressaltados para a melhor compreensão, né, dos primórdios do cristianismo. O primeiro aspecto está relacionado à unidade territorial, né, que o Império Romano possibilitou em todo o mundo antigo. Toda a região em torno do Mar Mediterrâneo estava toda integrada, né, todo sobre um território político. Né, e, sem dúvida, essa integração política, né, possibilitada pelo Império Romano foi muito importante para a expansão do cristianismo. Né, os cristãos puderam viajar por todo o mundo antigo através dessas estradas, né, que foram construídas pelos romanos por toda a região em torno do Mar Mediterrâneo. 3 séculos antes, não seria possível viajar por exemplo, né, da Ásia Menor, atual Turquia, para a região da Espanha, do outro lado do Mar Mediterrâneo, em plena segurança. Era muito arriscado, né, mas por causa dessa integração política, essas viagens foram possibilitadas. O segundo aspecto é mais para a questão linguística e cultural. O grego era uma língua universal. O próprio Novo Testamento foi escrito em grego. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque foi uma forma de você difundir os escritos, né? Por exemplo, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas foram todas escritas em grego. Então o grego era a língua universal, né, do mundo antigo. E outro aspecto que a gente tem que ressaltar é da questão judaica. Né? Havia uma distinção na comunidade judaica. Né? A primeira distinção está relacionada aos judeus hebreus. Os judeus hebreus eram aqueles que nasciam dentro do território da Judéia, ali em Israel. Né? Tínhamos também os judeus helenistas, ou os judeus gregos. Esses eram judeus que, apesar de serem de família, né, judaica, eles nasciam em outras regiões do Império. Eles não eram nativos ali da Judéia. E tinham os prosélitos. Os prosélitos eram pagãos de nascimento, né, que se convertiam ao judaísmo. É importante a gente entender isso porque o cristianismo ele nasce no seio do judaísmo. Então, quando a gente entende um pouquinho dessa distinção meio que étnica dentro do judaísmo, a gente pode entender também, né, como se deu, né, os primeiros passos do cristianismo. Bom, de acordo com o capítulo 2 de Atos, né, a igreja ela começa a funcionar como organização a partir do dia de Pentecostes. É a partir que ela começa as suas atividades, pregando o evangelho, né, seguindo os mandamentos de Jesus. Né? E aí a gente pode entender que nesses primeiros anos, a partir do ano 30 ou 33, né, depois de Cristo, né, as atividades da igreja ela estava concentrada em Jerusalém. Né? A gente pode conferir isso no capítulo 5 de Atos, né, que os primeiros cristãos se reuniam no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém. Né? Então era uma organização, eram reuniões bem mais concentradas. Né? A atividade da igreja estava concentrada em Jerusalém. Outro aspecto que a gente tem que ressaltar é o espírito voluntário desses primeiros cristãos. Né? Atos 4 vai falar, né, sobre um espírito, né, unitário. Né? Todos partilhavam o bem entre si, bem comum, né? Mas a gente tem que ressaltar que era tudo de forma voluntária, mas era uma coisa muito importante, todos estavam unidos pelo Espírito Santo. Agora vamos abordar como se deu a primeira expansão do cristianismo. Né? Se a gente for acompanhar
o capítulo 10, os capítulos 10 e 11 de Atos, nós vemos a primeira perseguição, né, que foi implementada contra os cristãos. Elas vieram por parte dos judeus e nós vemos ali o martírio de Estevão. E realmente, logo após esse martírio de Estevão que nós temos essa primeira expansão, né? O evangelho ele se espalhou para outros lugares além de Jerusalém, né? Então nós vemos lugares como Samaria, Cesareia, Antioquia. Antioquia, no decorrer do tempo, se tornaria um dos principais centros do cristianismo, né, primitivo. E foi em Antioquia, né, que os cristãos, né, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. E não podemos deixar de ressaltar as viagens missionárias empreendidas pelo apóstolo Paulo, né? Paulo viajou por todo o mundo antigo pregando o evangelho. Como eu disse no início do vídeo, essas viagens foram possibilitadas pela integração territorial, né, do Império Romano. Mas uma coisa que a gente tem que entender primeiras medidas que foram tomadas pela igreja para decidir, para tomar medidas que foram importantes para a organização da igreja em seus primórdios. Uma dessas reuniões foi um concílio de Jerusalém, mais ou menos entre o ano 48 e o ano 50. Nesse concílio foi decidido, né, se os não-judeus também mereciam, né, podiam ser salvos, né? Então, muitos membros importantes, né, da igreja primitiva, como Paulo, Pedro, Tiago, né, estavam presentes nesse concílio, né, e aí ficou decidido que sim, né, o evangelho, né, a palavra de Deus, né, a salvação também eram para os pagãos, para os não-judeus, né? E aí começaram a enviar algumas instruções para os pagãos, né, abandonarem a sua imoralidade, né, que eles viviam na época do paganismo, né, quando ainda eram pagãos. Mas um aspecto importante é que eles não precisavam observar a lei judaica, né, a lei mosaica, como era comum entre os judeus. Como eu disse aqui, né, Paulo foi um missionário, né, que empreendeu diversas viagens por todo o mar Mediterrâneo. Ele viajou para o território da Ásia Menor, da Europa, né, e foi ali edificando igrejas, né, sempre com mensagem de instrução, sempre pregando a palavra. E Paulo sempre tinha um método que ele seguia, né, ao longo das suas 3 viagens missionárias. Primeiro ele destinava a sua mensagem à comunidade judaica daquela região e depois ele se destinava aos pagãos. Com o decorrer, por exemplo, na terceira viagem, na segunda e terceira, na verdade, a gente vê muito mais Paulo tendo contato com os pagãos, com os não-judeus. Então ele sempre seguia esse método, né? Mas Paulo não foi o único. Outros apóstolos, como, por exemplo, a tradição diz que Tomé, né, levou o evangelho para além do Império Romano, né? Tomé teria ido até a Índia, né? Tiago Maior teria levado o evangelho para a Espanha, e muitos outros apóstolos foram levando, inclusive cristãos anônimos, que talvez nós nunca vamos conhecer, né, viajavam, né, por todo o mundo antigo pregando a palavra de Deus, comerciantes, homens, pessoas comuns, né, que foram importantes para essa difusão, para essa disseminação, né, do cristianismo. Outro aspecto que a gente tem que observar, né, com muita importância é que no ano 70, né, após uma rebelião levantada pelos judeus, Jerusalém foi destruída pelos romanos. E aí isso é muito importante, é crucial essa destruição de Jerusalém no ano 70, porque nos primeiros anos, primeiros 30 anos do cristianismo, né, era muito confundido, né, judaísmo e cristianismo. Não tinha muita distinção. Os próprios primeiros cristãos não se viam como membros de uma nova religião, né? Eles se viam como judeus, só que para eles, né, o Messias já tinha vindo. Apenas começou a ter essa distinção quando os primeiros pagãos foram se convertendo ao cristianismo. E depois da destruição de Jerusalém, nós começamos a ver um maior distanciamento entre judaísmo e cristianismo. Bom, agora vamos abordar um pouquinho da relação
né, do cristianismo em seus primórdios com o Estado. Né? Tivemos muitas perseguições, muitos martírios. Né? O primeiro deles, né, que a Bíblia nos relata, é o martírio de Estevão. Como eu já disse, né, foi após o martírio de Estevão, né, que nós temos essa primeira expansão, né, do cristianismo. Né? Então, Estevão, ele era um cara que pregava a palavra de Deus e acabou sendo morto, né, por ser cristão, por ser um seguidor de Jesus. Bom, outro mártir, né, que o Novo Testamento nos comunica é Tiago Maior, irmão do apóstolo João. Em Atos 12 nós vemos que Agripa I, neto de Herodes o Grande, mandou matar Tiago. Então, Tiago, segundo a tradição, alguns anos antes, já tinha viajado à Espanha, levado o evangelho para a Espanha, né, mas acabou sendo morto, né, sob o reinado de Agripa I. Temos também, né, relatos de martírio de outros apóstolos, como Pedro e Paulo, por exemplo. Né? Há duas vertentes, há duas interpretações quanto, né, à data da morte de Paulo. Alguns entendem que Paulo morreu no ano 64, logo após os eventos narrados no livro de Atos. Né? O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma. Então, alguns entendem que alguns anos depois, Paulo foi morto em Roma. Porém, há uma outra interpretação de que Paulo teria viajado, né, teria sido solto e teria viajado até a Espanha, né, depois voltou a ser preso, levado para Roma, onde foi morto no ano 67. Porém, não há dúvidas, praticamente não há dúvidas, de que Paulo morreu, né, sob o reinado de Nero. E outro mártir também da época do reinado de Nero foi Pedro. Né? Segundo a tradição, Pedro foi martirizado, né? Foi crucificado, né? E a sua cruz, né, foi colocada de forma invertida. Né? Então é um relato que nós temos sobre o martírio de Pedro. Também temos alguns relatos sobre perseguições, né, ao cristianismo no século I. Em Atos 18, versículo 2, né, vemos que Priscila e Áquila estavam fugindo da Itália por causa de um decreto do imperador que tinha ordenado, né, a expulsão dos judeus, né, em Roma. Né, Suetônio, um historiador, foi secretário, né, do Império Romano, ele escreveu em sua obra A Vida dos 12 Césares, né, um relato, né, sobre a vida de Cláudio, e ele relata essa expulsão, né, dos judeus de Roma. E aí ele fala, né, que Cláudio expulsou os judeus por incitação a Cresto. Porém, os estudiosos interpretam que Cresto é apenas uma forma corrompida, né, para o nome Cristo. Né? Então, essa fonte não cristã, né, relata essa mesma perseguição, né, que nos é relatada em Atos 18. Outra perseguição que nós temos conhecimento foi a perseguição que o imperador Nero empreendeu contra os cristãos. Né? Tácito, um outro historiador romano, né, em sua obra, relata um pouquinho dessa perseguição. No ano 64, nós tivemos um grande incêndio na cidade de Roma. Né? E segundo rumores da época, o próprio Nero teria sido o mandante, né, teria causado esse incêndio. Né? Então, Nero foi muito criticado, né, na época. Então, para tentar sair bem na fita, Nero colocou a culpa nos cristãos. Né? E aí Tácito fala de muitas maldades, né, crueldades que foram praticadas contra os cristãos. Muitos foram torturados, crucificados, alguns foram até queimados, né, sob essa perseguição do imperador Nero. O imperador Domiciano também empreendeu uma perseguição aos cristãos, né, entre o ano 88 e o ano 90. Porém, essa perseguição, assim como a de Cláudio de Nero, também era localizada. Né? A perseguição de Domiciano ela se localiza em Roma e um pouquinho também na Ásia Menor. Né? Esses são os relatos que nós temos, né, sobre as dificuldades que foram, né, aplicadas ao cristianismo no século I. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
né? Aqui, como eu falei, a gente não dá para entrar em muito detalhe, mas eu abordei alguns aspectos importantes, né, que a gente deve ressaltar, né, como a expansão do cristianismo no Império Romano, tal. E uma coisa que a gente tem que dar muita importância é como o Espírito Santo liderava os cristãos, né? A igreja estava, né, a igreja era um corpo só, regida, né, pelo poder do Espírito Santo. Então, quero agradecer por ter me acompanhado até aqui. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!